Pois bem, depois de meses de rumores, finalmente vemos a Motorola voltar ao mercado de aparelhos de faixa de preço mais alta, depois de deixá-lo sozinho, deixá-lo abandonado após o Z2 Force. Hoje eu trago para vocês todos os detalhes do Motorola Edge e também do Motorola Edge Plus. A Motorola vai vir para brigar com os grandes com os dois novos telefones premium deles, os Edge e Edge Plus. Vou começar aqui falando sobre o Edge e mais tarde eu falo sobre o modelo mais top, que é o Edge Plus. Tá? Então vamos começar falando do Motorola Edge. Visualmente, o Motorola Edge lembra um pouco do Moto G8 Plus e também do Moto G8 Power, por conta daquele pequeno i que a gente encontra no canto superior esquerdo, né, que é as câmeras verticalizadas no canto, né, são 3 sensores fotográficos e um foco a laser e um flash de LED um pouquinho mais ao lado do sensor principal lá em cima. Bom, na traseira não vemos mais nada, basicamente ele tem uma traseira bem limpa, ele tem acabamento em vidro curvado nas laterais e na frente nós vemos um grande destaque. Afinal, a Motorola está aí investindo nas telas curvadas. Tá, exatamente. Depois de empresas como Samsung e Huawei investirem nesse tipo de tecnologia, chega a hora da Motorola. No caso, a abordagem da Motorola é muito mais parecida com o que a Huawei faz do que com o da Samsung, pois a curvatura da tela ela é bem mais, como é que eu posso dizer, bem mais forte. Não sei encontrar uma palavra certa para isso, mas você consegue ver que ela curva bem mais para dentro da tela, quase 90 graus, né, e alcança até quase metade da toda a lateral direita do telefone, tá? E inclusive ela vai dar a essa tela lateral, vamos dizer assim, né, esse espaço que você pode tocar na lateral, ela vai dar algumas utilidades no futuro, como por exemplo usar como gatilhos de um controle, né, ou então com o telefone virado para baixo numa mesa, a tela vai exibir, quando a tela estiver desligada, claro, você recebe uma notificação, a tela vai exibir um brilho lateral para indicar que você recebeu uma notificação. É um uso interessante, nesse caso é totalmente voltado para design, não é uma funcionalidade, mas é totalmente voltado para design, e que aí eles vão encontrar uma utilidade, né, no caso dos botões e também do LED para notificações. Eu achei bem bonito. Para não ter um notch, né, ou o famoso gotinha, né, a gotinha, ou então ter bordas grandes, a Motorola optou por colocar um pequeno furo no canto superior esquerdo da tela, realmente pequeno, tá? Que abriga a câmera frontal. É apenas uma câmera frontal e eu vou comentar mais sobre ela depois. Visualmente é um telefone muito bonito. Na parte inferior temos a conexão USB-C, na parte superior temos a porta P2. Finalmente vemos a Motorola colocando de volta a porta P2 em seus aparelhos, depois de ter retirado na linha Moto Z. No primeiro Moto Z, se não me engano, já não tinha porta P2, mas o Z Play e o Z2 Play tinham, o que era bizarro, porque o Z2 Play, por exemplo, ele tinha quase a mesma espessura do Moto Z, que não tinha a porta P2, né? O Z2 Play era um aparelho extremamente fino e que tinha porta P2 ainda assim, né, para entrada de fone de ouvido, e nós vemos que aqui no Motorola Edge e no Edge Plus nós temos essa conexão de volta para a alegria de todo mundo, tá? Eu pessoalmente gosto quando as marcas insistem em colocar P2, quando tiram eu entendo, depende, né, das funcionalidades que o telefone tem, etc, dos seus produtos, da sua linha, como Apple e Samsung, né, que trabalham agora com aparelhos top de linha sem conexão P2, mas tem fones de ouvido que são muito bons. São caros, mas são muito bons. Mas enfim, essa é a conversa para outro caso, para outro vídeo especificamente sobre o P2. Vamos falar das especificações técnicas dele, né? Já que a gente já estava falando da tela, agora há pouco vamos continuar falando dela. Ela é uma tela de 6,7 polegadas, tá? Tem lugar que diz que ela é 21:9, tem lugar que diz que ela é 19,5:9, essa informação não está muito clara ainda. Então vamos esperar esse telefone chegar na mão do público primeiro para a gente confirmar esse detalhe. Mas enfim, fica aí em aberto a proporção da tela. Por outro lado, a gente tem certeza que ela tem resolução Full HD+, e tem também taxa de atualização de 90 Hz. Ou seja, visualmente falando, quando você está utilizando o telefone, ele tende a entregar uma experiência muito mais fluida no uso, né? Em menus, jogos, etc. É visualmente muito bonito, é uma experiência diferente. Se você não teve a oportunidade,
Assim que tiver, cara, dá uma experimentada nesse tipo de tela com maior taxa de atualização. É fisicamente impossível exibir esse tipo de coisa em câmeras normais, né, gravando em 30 ou 60 quadros, mas com câmeras especiais dá para mostrar essa diferença. Enfim, é algo muito bonito, realmente. Para quem está usando o celular, está acostumado a usar uma tela com maior taxa de atualização, dificilmente volta para uma taxa de atualização normal de 60 Hz. Enfim, dando continuidade, temos também o processador Qualcomm Snapdragon 765, que é o processador intermediário da Qualcomm mais poderoso da atualidade, né? Tem ainda versões com 4 ou 6 GB de memória RAM, com 128 GB de armazenamento interno. É um conjunto de um intermediário premium, né? Considerando todas as características que ele entrega, dá para definir ele como um intermediário ultra premium, vamos dizer assim, né? Vamos falar então das câmeras, começando pelas câmeras traseiras. Temos 3 câmeras, como eu falei mais cedo, sendo a principal de 64 megapixels, com abertura f/1.8. Temos ainda uma câmera ultra grande angular de 16 megapixels, que tem uma função para tirar fotos macro, aquelas fotos bem próximas de objetos, e uma terceira câmera de zoom 2 vezes de 8 megapixels, ok? Na parte frontal temos uma câmera de 25 megapixels, que se for a mesma ou no mínimo semelhante à que a gente encontra no Motorola One Zoom, por exemplo, é uma ótima câmera frontal que entrega um baita nível de detalhes, as cores muito bem definidas, etc. Eu realmente gostei muito da câmera frontal do One Zoom. Espero que tenha pelo menos a qualidade que a gente vê lá no Zoom aqui no Edge. A bateria dele é de 4.500 mAh com suporte a carregamento rápido por fio, né, com um cabo de 15 watts. É o Turbo Power tradicional da Motorola mesmo, não temos nenhuma diferença aqui na velocidade de carregamento. A Motorola promete entregar aí 2 dias de uso com esse telefone, só que a gente só vai poder confirmar isso quando a gente tiver acesso ao aparelho. Lembrando que esses 2 dias pode variar de acordo com o uso que você faz do seu telefone. Se você for um usuário mais hardcore, é bem provável que essa duração será menor. Por fim, 2 coisas que falem em comentário. Ele tem, claro, Bluetooth 5.1, né, a certificação Bluetooth, uma das mais recentes que tem na atualidade. Ele tem também resistência à água, entre aspas resistência, não é uma resistência muito grande, IP54, ou seja, é apenas para chuvas, sabe? Choveu, você está na chamada lá, pá, ele aguenta, não deixe ele cair na piscina, ok? Isso é muito, muito importante. Ele tem ainda som estéreo, tá? Então tem a saída de som inferior e utiliza a saída de som de cima, da parte superior, que é a mesma para chamadas, para emitir som, ok? É mais ou menos a mesma abordagem que eles fazem no Moto G8 Plus. Vamos falar agora do Motorola Edge Plus, que é o modelo mais caro, é o top de linha da Motorola para o ano de 2020. Esse é um modelo que me chamou muita atenção e vocês vão entender o porquê. Nós vamos começar falando do seu tamanho da tela. A tela é a mesma, praticamente, quando comparada com a do Edge. A diferença, ele obtém o certificado HDR10 Plus, tá? Então, é a única diferença no quesito tela entre ele e o Edge normal, tá? Outra coisa que muda, agora temos o Qualcomm Snapdragon 865, claro, esperado de um top de linha desse ano, aliado aí a 12 GB de memória RAM e 256 GB de espaço para armazenamento interno, ou seja, é um conjunto digno de um aparelho dessa categoria. Detalhes que fazem a diferença, né, que eu acho que é válido comentar, temos aí essa memória RAM, ela já é LPDDR5, ela é a memória RAM mais rápida da atualidade, certo? Então, além disso, temos também a memória de armazenamento da tecnologia UFS 3.1, que também é uma das memórias de armazenamento mais rápidas da atualidade. Então, ou seja, teremos aqui, de fato, muita velocidade, independente do que a gente quiser, de criatividade a gente for querer trabalhar com ele, né? Seja para leitura e gravação de arquivos, para trazer um aplicativo de volta da memória, para execução de aplicativos, enfim, não teremos grandes problemas falando de desempenho. Ele é um pequeno monstrinho. Falando das câmeras, temos aqui uma câmera frontal de 25 megapixels de abertura f/2.0, ou seja, é a mesma câmera frontal que encontramos no Motorola Edge mais simples.
A questão é que troca o sensor principal, né, da câmera traseira. Ao invés de 64, temos o poderoso sensor da Samsung de 108 megapixels, né, aqui nesse telefone. É o mesmo sensor de 108 que vemos no Mi Note 10 e também no Mi 10 e Mi 10 Pro. Eu acho que o Mi 10 também tem. Mi 10 Pro tenho certeza, acho que o Mi 10 também tem. Enfim, é uma poderosa câmera traseira que é aliada a um sensor de câmera ultra grande angular de 16 megapixels, também com função macro, e o sensor de zoom 2x de 8 megapixels. Câmeras a gente vai ter que esperar para ver se ele realmente vai ter toda essa qualidade aqui, teoricamente entrega. Vamos lembrar que o S20 Ultra também tem números mais ou menos parecidos, né? Principalmente quando a gente trata da câmera principal de 108 megapixels, mas os resultados não são tão melhores assim. Vamos ver se o pós-processamento da Motorola vai ser capaz de efetivamente tirar todo o poder que esse sensor consegue entregar e se vai conseguir de fato rivalizar com os seus concorrentes. Para dar energia a esse pequeno monstrinho, temos uma bateria de 5.000 mAh de capacidade que tem carregamento por fio de 18 watts, ou seja, Turbo Power, né? O Turbo Power de sempre, nenhuma diferença aqui. Temos também carregamento sem fio de 15 watts, né? A tecnologia Qi, e o carregamento sem fio reverso de 5 watts para relógios inteligentes que têm suporte a essa tecnologia, e também fones de ouvido sem fio, que também tem suporte à tecnologia de carregamento sem fio, tá? Então ele vai servir como uma pequena base de carregamento para esses outros tipos de produto, tá? Então 5.000 mAh, a Motorola também promete aqui 2 dias de uso, mas como eu falei, tem que esperar para ver nos testes se ele vai conseguir entregar tudo isso que a Motorola promete, e também tem que lembrar que depende do seu uso do telefone. Se você usar mais o telefone, você vai ter menos duração de bateria. Assim como o Motorola Edge, ele também tem porta P2, também tem som estéreo, né, também tem Bluetooth 5.1, mas a resistência à água dele aqui é IP68, tá? É IP68. Assim como vários outros modelos da categoria, como os Galaxy S20, Galaxy S10 e por aí vai. Tá? Então ele aguenta um pouquinho mais, né, mas não é recomendado deixar qualquer telefone que tenha certificação contra água cair de fato na água, na piscina, etc. Porque a maioria das vezes a garantia não cobre. A Apple não cobre garantia, a Sony não cobre garantia quando se trata de água, né? Então eu acredito que deva ser a mesma coisa aqui com a Motorola, tá? Outro destaque que nesse caso envolve os dois, mas eu preciso de uma explicação. Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas eu gosto de trazer sempre o conteúdo mais detalhado possível. Os dois telefones têm suporte a 5G, porém tem uma diferença bem clara. Existem hoje em dia dois tipos de 5G. Um 5G de mais baixa velocidade, mas que tem um alcance muito maior, tá? Que tem, apesar de ser uma velocidade mais baixa dentro do 5G, ele ainda é maior, a velocidade ainda é maior do que comparada com o 4G que a gente está acostumado, tá? Mas ela não chega na mesma velocidade do que o outro tipo de 5G, né? Nesse caso o Millimeter Wave, né? Então o Sub-6 tem mais alcance e tem menos velocidade. Por outro lado, o Millimeter Wave tem menor alcance e tem muito mais velocidade, tipo 10 vezes mais praticamente, tá? Então o Millimeter Wave ele alcança até 1200 GB de velocidade, 1200 GB não, 1200 MB de velocidade. Mas por outro lado, se você passar por baixo de uma árvore, você já não tem mais essa velocidade, já cai, você já perde o sinal, por causa de como a tecnologia em si funciona. Então existem dois tipos de 5G, uma de mais baixa velocidade e uma de mais alta velocidade. O Motorola Edge normal, o mais simples, com o Snapdragon 765, tem suporte ao 5G de baixa velocidade, tá? Isso é importante saber. E o Motorola Edge Plus, que é o top de linha, tem suporte aos dois tipos de 5G, tanto de menor velocidade quanto de maior velocidade, tá? Inclusive, o modelo brasileiro vai trazer tecnologia 5G, pelo que as informações estão indicando. Até porque no próximo ano, ou no outro, né, 2021, 2022, nós já estaremos começando o processo de instalação da rede 5G em território nacional. Então é importante deixar isso bem claro,
né? Não sabemos quando isso vai acontecer, né? Mas é bom saber que estamos aos poucos caminhando para essa nova fase da tecnologia móvel. Então vamos lá. Cada um vai ter duas opções de cores. O Motorola Edge normal vai ter uma versão preta, que tem um gradiente totalmente colorido. Você olha para ele assim, vai ser principalmente preto, mas vai ter algumas partes que vai ter um colorido lá bizarro. Nas imagens que vocês viram durante o vídeo, vocês conseguem perceber bem isso. E tem uma outra opção que tem um gradiente de roxo para rosa, tá? Por outro lado, o Edge Plus vai ser vendido em azul e em rosa, ok? Os preços e disponibilidade. Os dois modelos começam a ser vendidos na Europa em maio, pelo preço de 700 euros para o Motorola Edge e 1.200 euros para o Motorola Edge Plus. Nos Estados Unidos, o Edge Plus vai custar 999 dólares, que é o mesmo preço oficial do Galaxy S20 mais simples lá nos Estados Unidos. Tá? Não temos nenhuma informação ainda sobre a chegada dele no Brasil. Ele deve chegar, mas não sabemos quando e nem qual será o preço. Então teremos que esperar por novidades vindas por parte da Motorola Brasil. Minha opinião, mais ou menos rapidinha aí para vocês, né? Afinal o vídeo já está bem longo, bem extenso, com bastante detalhe, tá? E eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, eu sei que é um pouco mais pesado, mas eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Finalmente teremos concorrentes para categorias mais altas da Motorola. A Motorola já teve seu auge no mercado de telefonia móvel, né, no passado. No Brasil ela ainda é muito forte, não é no exterior, mas no Brasil ela é muito forte. Muitas pessoas por aí compram o Motorola One, compram o Moto G, né, porque o Moto G sempre foi uma linha famosa desde a primeira geração, e principalmente a primeira geração, que vendeu muito, né? Então a Motorola merecia ter esse espaço. Só não estava fazendo na época telefones que conseguissem chegar no que os concorrentes faziam. E agora, no papel e na teoria, né, eles têm aparelhos para brigar de frente com Samsung e Apple. Teoricamente. Vamos ter que esperar para fazer os testes com eles e ver se de fato isso vai acontecer ou não. No Brasil é uma situação complicada, porque no Brasil a gente de fato só tem Samsung e Apple brigando pelo mercado de top de linha, enquanto a gente vê, por exemplo, Asus e LG brigando por uma faixa de top de linha, mas mais baixa um pouquinho mais simples, um pouquinho mais abaixo. Entrega a mesma potência, etc, mas as câmeras não chegam no mesmo nível. Teoricamente, contendo o sensor de 108, a gente pode ter aí sim um cara que vai brigar com o S20 Plus, que vai brigar talvez com o S20 Ultra, até porque o S20 Ultra ele tem todos esses números no papel, mas ele não entrega tanta diferença assim. A Samsung ainda está trabalhando em atualizações para melhorar a qualidade fotográfica do S20 Ultra, né? Então pode ser que a Motorola também chegue no nível das gigantes quando a gente fala de fotografia. Eu espero que dê certo a estratégia, né? Vamos esperar para ver os preços no Brasil. Tenha em mente que não vai ser barato. Estamos com um dólar altamente instável, né, com preços do dólar variando muito, indo para muito alto, para descendo um pouco, sabe, tá acima da casa de R$5. Espere por telefones caros, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui no campo de comentários. Vamos ter uma discussão sobre isso. Eu acho que é válido ter uma discussão sobre isso. E eu fico por aqui. Eu sou o Gustavo, fico por aqui. Valeu, até mais. Tchau, tchau.